5 pessoas foram presas em Maceió neste fim de semana durante uma operação da Polícia Civil. A repórter Mônica Hermírio está ao vivo sobre esse assunto e vamos saber por que essas pessoas foram presas. Mônica. Oi, Bruno, boa noite para você mais uma vez, boa noite para todo mundo que acompanha o Cidade AL. Dessas 5 prisões, 4 foram por violência doméstica e 1 foi por estupro de vulnerável. Quem vai explicar para a gente, porque dessa vez a gente pensava que era uma operação pela quantidade de prisões, mas foi uma ação rotineira da DRACO, que é a Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado. Para você ter uma ideia, Bruno, em 2024, a DRACO, a seção de capturas da DRACO, realizou 579 prisões e já começou o ano 2025 também realizando, se fazendo cumprir mandados de prisão em aberto. Quem vai explicar para a gente sobre essas prisões, trazer detalhes para a gente sobre esses crimes, é o diretor da DRACO, Igor Diego, o delegado Igor Diego, já está aqui com a gente. Delegado, boa noite, obrigado por conversar com a gente e já começar o ano trazendo essa perspectiva de trabalho realizado pela DRACO. Boa noite. Boa noite, exatamente. O trabalho da seção de capturas é pegar esses mandados de prisão em aberto. São mandados de vários anos que estão em aberto, fazer um trabalho de levantamento e localização dessas pessoas que são foragidas e conseguir, ao localizar, efetuar a prisão delas. Então, como você bem falou aqui, no ano de 2024, apenas a seção de capturas da DRACO, uma unidade da Polícia Civil, conseguiu realizar 579 prisões de autores de vários crimes, como organização criminosa, tráfico de drogas, homicidas e vários outros. E o nosso trabalho continua com a mesma eficiência em 2025 e só nesse final de semana essa sessão de capturas conseguiu efetuar 5 prisões. São 4 prisões decorrentes da prática de violência doméstica e uma prisão de tentativa de estupro de vulnerável. Então, não é uma operação, é uma ação ordinária da seção de capturas. Importante dizer que essas prisões são importantes porque esses indivíduos têm seu mandado de prisão em aberto, uma vez que eles não são localizados pela Justiça. Então, esses processos ficam andando no Poder Judiciário, porém, chega um momento que eles precisam ser ouvidos e não são localizados. Então, a seção de capturas tem essa função importantíssima para fazer justiça e combater a criminalidade aqui no estado de Alagoas. Delegado, das 5 prisões, 4 foram por violência doméstica e uma foi uma tentativa de estupro de vulnerável. Fala um pouquinho desse crime e dessa prisão. Sim, todos esses casos, eles têm, os 4 casos de violência doméstica foram de companheiros contra companheiras, não tem criança envolvida aí nessas situações e todos eles têm um cenário parecido. Começam com a discussão, muitas vezes o autor está ali utilizando drogas ou bebidas alcoólicas e no calor da discussão acabam sendo desferidos socos, chutes e ameaças contra as suas companheiras. E diante disso, esses indivíduos responderam por esses processos de violência doméstica, continuam respondendo e tinham mandados de prisão em aberto. Um caso que se destaca é de um casal em que a companheira estava viajando e ao retornarem para Maceió, eles se dirigiram até um motel aqui da cidade, no bairro de Jacareseca, e ao chegarem no motel, o indivíduo com ciúmes começou a agredi-la, derrubou a sua companheira no chão, pegou pelos seus cabelos e saiu arrastando pelo quarto do motel. Ela conseguiu se levantar, saiu correndo, pediu ajuda na recepção, foi acionada a polícia. Foi realizada a prisão em flagrante desse indivíduo e ele ficou respondendo o processo em liberdade. Mas, tendo em vista que ele não foi mais localizado, a Justiça expediu novamente seu mandado de prisão e ele foi preso pela seção de capturas. E um caso também que merece destaque e até para que as famílias tomem cuidado, foi de um menor de idade de 11 anos, um menino de 11 anos, que foi vítima de uma tentativa de estupro de vulnerável. Ele estava ajudando a avó
a vender caranguejos e, ao passar pela rua, um cidadão de 44 anos chamou dizendo que queria comprar os caranguejos e perguntou se ele aceitava Pix. Ele disse que aceitava apenas dinheiro. Diante disso, o indivíduo convidou para que ele entrasse na casa e conduziu até o quarto. Chegou no quarto, ele deu um mata-leão no menino e tentou abusar dele sexualmente. O menino conseguiu acertar uma cotovelada no autor e correu de dentro da casa. E diante disso, toda a população ali conseguiu acionar a polícia e esse indivíduo respondeu pelo crime de tentativa de estupro de vulnerável. Então, todo cuidado é pouco com as crianças, né? Sejam meninos, sejam meninas, para que eventualmente não venham a ser vítima desse crime cruel. Delegado, qual foi o espaço de tempo em que esses crimes foram cometidos? Bem, o primeiro foi em 2018 e os demais foram agora mais recentes, em 2022 um, 2023 outro e 2 no final de 2024. Os mais recentes, agora de 2024, foram os casos do motel, como eu citei, e também essa tentativa de estupro de vulnerável. O que acontece com esses 5 presos? Esses 5 presos já foram conduzidos para o sistema prisional do estado de Alagoas e eles agora ficarão à disposição do Poder Judiciário para que avalie a sua condição processual e possam mantê-los presos ou liberá-los eventualmente. Delegado, obrigado pelas informações. Eu conversei com o delegado Igor Diego, diretor da Draco. Portanto, está aí. 5 prisões, 5 mandados de prisão cumpridos, 4 por violência doméstica, 1 por tentativa de estupro. E a Polícia Civil começando já 2025, fazendo com que esses mandados sejam cumpridos. Voltamos com você, Protásio.